Olá, sejam bem-vindos de volta ao nosso mergulho. Eu sou o Carlos. E eu sou a Júlia, aqui com você. Pessoal, antes de começar, queria agradecer muito a paciência de todo mundo. A gente sabe, ficamos uns dias aí sem postar. A vida acontece, né? Exato. Mas o importante é que a gente está de volta firme e forte. E a notícia boa é que chegamos no capítulo 41 de Gênesis. Faltam só 9 capítulos para a gente fechar esse livro incrível. A reta final. E olha, para compensar, a gente caprichou na pesquisa de hoje. Foram 10 fontes diferentes. Fomos desde as obras de Kardec, passamos um bom tempo nos bancos de dados do NapSearch, do Kardecpedia, vídeos de estudo. Foi um trabalho bem manual mesmo, né? Humano. Compilando tudo para trazer uma análise bem completa. Exatamente, porque a nossa missão aqui é explorar essa história do José e do faraó por todos os ângulos possíveis. O cultural, o histórico, o bíblico-judaico e, claro, com um foco especial na visão espírita, que é uma doutrina cristã e que nos dá chaves de interpretação fantásticas. E que história, né? É um roteiro de poder, de intriga e, acima de tudo, daquela capacidade que a gente tem de transformar a diversidade em triunfo. E tudo começa com um sonho que tirou o sono do homem mais poderoso da Terra. O faraó do Egito. Pois é, vamos pra lá. 2 anos se passaram, José tá esquecido na prisão, e aí o faraó tem 2 sonhos, um atrás do outro, muito, muito esquisitos. E bem vívidos, né? Muito. No primeiro ele tá na beira do rio Nilo e saem da água 7 vacas. Lindas, gordas, robustas, sabe, um símbolo de prosperidade total. O sonho de qualquer governante, eu imagino. Com certeza. Só que aí, o sonho vira um pesadelo. Logo em seguida, saem do mesmo rio outras 7 vacas, mas tipo o oposto completo. Feias, esqueléticas. A Bíblia fala magras de carne. Uma imagem bem forte. E a parte mais bizarra é que as vacas magras simplesmente devoram as gordas. E o mais estranho, depois de comerem tudo, elas continuam magras, horríveis. É um vazio que não se preenche. Exato. Ele acorda assustado, volta a dormir e o sonho se repete, mas com outros símbolos. Agora com espigas. Isso, 7 espigas de trigo, cheias, bonitas, saudáveis, e logo depois 7 espigas miúdas, secas, queimadas pelo vento do deserto. E de novo, as ruins devoram as boas. O mesmo padrão. No dia seguinte, o palácio vira um caos. O faraó está perturbado de verdade. Ele chama todo mundo, todos os magos, todos os sábios do Egito, a elite, né? E ninguém consegue decifrar. E a gente precisa entender o peso disso. Hoje a gente pensaria, foi só um pesadelo. Mas no Egito Antigo, os sonhos eram uma coisa muito séria. Eram mensagens dos deuses, né? Exatamente. Interpretar um sonho do faraó era uma questão de segurança nacional. A falha dos especialistas egípcios não era só uma vergonha. Era uma crise de Estado. Era uma crise de poder, uma crise espiritual. Se os seus próprios sábios não entendem a mensagem, isso quer dizer que ela vem de um poder que eles não conhecem, e isso abala a autoridade do faraó na sua base. É o cenário perfeito para alguém de fora aparecer. Perfeito. E é aí que, finalmente, a ficha cai para alguém, o copeiro-chefe, aquele que José interpretou o sonho na prisão. 2 anos antes. 2 anos? Você consegue imaginar o José esperando todo esse tempo? Nossa! Mas aí o copeiro se lembra. Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Tinha lá um jovem hebreu e a coisa acontece numa velocidade impressionante. É uma cena de filme, né? Tiram o José às pressas da masmorra, ele tem que se barbear, trocar de roupa, todo um ritual para se apresentar ao faraó. E o momento do encontro é de uma tensão. Depois de 13 anos como escravo, prisioneiro, ele está ali, diante do poder absoluto. E o faraó é direto. Ouvi dizer que você interpreta sonhos. E a resposta de José, para mim, é de uma genialidade. O que te chama mais atenção nela? A inteligência emocional. Ele fala, isso não está em mim, mas Deus dará resposta de paz a Faraó. Pensa bem. Ele podia ter dito, sim, eu sou o cara. E teria sido arrogante? Exato. Ou podia ter se encolhido. Mas não. Ele é humilde, sem ser servil,
E é confiante sem ser arrogante. Ele não pega o crédito, mas garante o resultado. É brilhante. E essa resposta é uma declaração de fé monoteísta poderosíssima no coração do politeísmo. Ele está basicamente dizendo: Faraó, com todo respeito, o poder que vai te responder é maior que o seu. Ele não se põe como mago, mas como canal. E aqui entra aquela questão. Ok, José é um profeta, um vidente, mas a visão espírita tira essa coisa do sobrenatural, não é? Como que isso funciona, essa capacidade de ver o futuro? Exato, essa é a chave. A doutrina espírita desmistifica. Em A Gênese, Kardec explica a teoria da presciência. E não é mágica, é uma faculdade da alma. Uma faculdade da alma, como assim? Pensa assim, a nossa alma, o nosso espírito, ele está ligado ao corpo, mas não está, tipo, acorrentado. Em certos momentos, como no sono ou num transe, a alma se emancipa, ela se desprende um pouco. Ah, entendi. E quanto mais evoluído é o espírito, mais longe, com mais clareza ele consegue ver. É como se ele subisse numa montanha e visse a estrada toda lá na frente, enquanto a gente aqui embaixo só vê a próxima curva. Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. Um espírito em missão, como José, consegue acessar esse panorama mais amplo. Para ele, o futuro se apresenta como se fosse o presente. Ele não está adivinhando, ele está vendo o que já está no planejamento espiritual. Não é sorte, é sintonia. Faz todo sentido. E com essa sintonia, ele decifra o enigma para o faraó. Pois é, ele diz que os dois sonhos são, na verdade, uma única mensagem de Deus. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas. São 7 anos de uma abundância absurda. E as 7 vacas magras e as espigas ruins. 7 anos de uma fome devastadora. Tão severa, ele diz, que a fartura vai ser esquecida. E o fato do sonho ter se repetido é a confirmação. É certo e é para logo. E aqui vem o pulo do gato, o grande diferencial do José. Porque qualquer outro talvez parasse aí, né? Tá, interpretado, me dá meu pagamento e tchau. Aham. Mas ele não. Ele não dá só o diagnóstico, ele entrega o plano de tratamento completo. É a virada total, de intérprete para estadista. Ele sugere, Faraó, escolha um homem sábio e o coloque sobre a terra do Egito. E aí ele detalha o plano todo, nomear fiscais, recolher 1/5, 20% de toda a produção nos anos bons. E estocar essa comida nas cidades para quando a fome chegasse. É um plano de gestão de crise, de logística, é impressionante a visão dele. E aqui a gente vê uma conexão perfeita com um princípio espírita fundamental lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do trabalho. A máxima ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Nossa, é uma ponte direta, não é? Totalmente. A revelação divina não é um passe de mágica que resolve tudo. É um mapa. O plano espiritual te mostra onde está o X, mas você ainda precisa pegar a pá e cavar. O céu deu o aviso, a parte do homem, o ajuda-te, era o planejamento, a ação. Exatamente. A espiritualidade superior nos inspira, mas não nos poupa do trabalho. A caminhada é nossa. E José personifica essa união de forma magistral. E o faraó e a corte ficam tão impressionados que ele se vira e pergunta: acharíamos um homem como este em quem há o Espírito de Deus? E a partir daí, a ascensão é meteórica. Aos 30 anos, depois de 13 anos de sofrimento, ele vira o governador de todo o Egito. O segundo no comando, só abaixo do próprio faraó. E a posse é cheia de símbolos, né? O faraó tira o próprio anel, o sinete, e põe na mão de José. Veste ele com linho fino, colar de ouro. Ele passa a ter a segunda carruagem do reino. É uma mudança de status inacreditável. E, para completar, ele ganha um nome egípcio, Zafenate Paneia, que significa algo como sustentador da vida. E se casa com Azenate, filha de um sacerdote super importante. Ele entra para a nobreza. Uma integração completa. Ok, mas vamos ser um pouco céticos aqui. Um escravo hebreu, estrangeiro, virando praticamente o primeiro-ministro do Egito, da noite para o dia. Isso não soa um pouco forçado? Como que a história vê isso? Essa é uma ótima pergunta. E por muito tempo, os historiadores ficaram com o pé atrás.
Os egípcios eram bem xenófobos, mas a arqueologia mais recente trouxe uma luz fascinante para isso. A teoria mais forte hoje é que o faraó dessa época era um dos Ixos. Ixos? Quem são? Era um povo de origem semita, ou seja, da mesma raiz étnica de José, que invadiu e governou o norte do Egito por mais de um século. Ah... Como eles mesmos eram estrangeiros no poder, faz todo sentido que eles fossem muito mais abertos a promover um outro semita talentoso. Um faraó de dinastia tradicional egípcia talvez nunca fizesse isso. Entendi. O contexto político torna tudo muito mais plausível. Muito! E a arqueologia também confirma que todos os detalhes da posse, o anel, o linho, o colar, são perfeitamente consistentes com os costumes egípcios da época. A narrativa tem um selo de autenticidade bem forte. Fantástico. E voltando para aquela frase do faraó, um homem em quem há o Espírito de Deus. A visão espírita dá uma profundidade ainda maior para isso, não é? A gente se pergunta, como que José, depois de 13 anos de tanta injustiça, como ele não virou um homem amargo? De onde veio essa sabedoria toda aos 30 anos? Essa é a questão central. E a resposta, na ótica espírita, é que essa bagagem não foi construída só em 30 anos. O espírito é a soma das suas vidas passadas. A resiliência, a capacidade administrativa, a nobreza de caráter, isso tudo já eram conquistas da alma de José. Conquistas de muitas vidas. Exatamente. E os 13 anos de sofrimento no Egito não foram um castigo aleatório. Foram a prova final. A lapidação. Como diz Emmanuel, ele era um diamante bruto em árduo burilamento. Aqueles 13 anos foram o polimento final desse diamante. E o faraó, mesmo sem entender a reencarnação, claro, teve a sensibilidade de perceber isso. Ele viu uma força, uma serenidade ali que não eram comuns. Ele reconheceu a grandeza daquele espírito. Resumindo tudo, a jornada de José nesse capítulo é uma lição de que fé e humildade, quando a gente combina com inteligência e muito trabalho, podem transformar um prisioneiro no salvador de uma nação. A revelação divina foi a semente, mas foi a ação humana de José que a fez florescer. É uma história sobre o poder da colaboração entre o céu e a terra. E isso nos deixa com uma reflexão, né? A inspiração, seja num sonho, numa intuição, num conselho, é só o começo. A transformação de verdade acontece quando a gente une essa inspiração ao trabalho inteligente. Então a pergunta que fica é: que sonhos e avisos a gente está recebendo hoje? E mais importante, qual é o nosso plano de ação para transformar isso em segurança para o nosso futuro? Com essa reflexão potente, a gente encerra nossa análise do capítulo 41 de Gênesis. Faltam só 9 para o fim. Muito obrigada pela companhia de todos. Foi um prazer. Até a próxima. E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo. Episódios novos todas segundas, quartas e sextas-feiras. É isso, bem simples. Hum?